Direita, esquerda, ostentação, miséria, escravidão. Em toda a história da humanidade, o preço da ostentação de uns sempre resultará a escravidão e miséria de outros. Tudo que se busca apenas para satisfazer o egoísmo, impressionando com acúmulos desnecessários, porém impressionante aos olhos e ouvidos, na busca pela admiração pelas diferenças de bens, gera o privilégio de poucos às custas do sofrimento de muitos. O movimento de esquerda e direita surgiu na Revolução Francesa, no fim do século XVIII, com uma simples escolha de assento, onde grupos conservadores que temiam mudanças radicais defendiam a manutenção dos interesses das classes dominantes, que na época eram os reis, chamados de classe burguesa, e outros grupos defendiam uma revolução mais radical, onde a divisão dos bens gerados, frutos do trabalho coletivo, fossem melhores distribuídos em sociedade, especialmente nas classes mais baixas, o chamado proletariado. Desde lá, a direita e a esquerda sempre se divergiram. Ideologicamente, a direita sempre seguiu a defesa do capitalismo e a esquerda o socialismo. Porém, ambas dizem atender melhor aos interesses de todos. Mas os estudos sociológicos sempre mostraram que isso é impossível, porque para que todos ganhem, não é permitido haver ostentações, pois as ostentações e acúmulos de riquezas de uns sempre resultará em carências ou miséria de outros, sem possibilidade de exceções. Os capitalistas sempre acusaram os socialistas de que eles sempre trouxeram conflitos e carências onde existiram, e que é um modelo que nunca deu certo no mundo. Os referenciais e exemplos de direita são sempre Estados Unidos e seu domínio econômico mundial. Mas o que muitos não sabem e eles não divulgam é que países como Cuba, que se recusou às imposições dos Estados Unidos, sofreu um embargo econômico desse país, e os produtos que deles dependiam levaram o país a enormes prejuízos econômicos. E mesmo assim, Cuba ainda conseguiu zerar a criminalidade, a fome, a miséria e o analfabetismo, apenas eliminando as desigualdades sociais. Pelo fato de haver pontos convergentes entre o socialismo e o comunismo, os capitalistas sempre usam o comunismo como ameaça aterrorizante contra a humanidade. Mas isso é pura estratégia, porque eles sabem que o comunismo nunca existiu e nem existe na humanidade, embora países como a China se declare comunista. Para ser comunista, não poderia haver Estado nem propriedade privada, e todos os bens produzidos precisariam ser distribuídos com igualdade entre toda a população, sem distinções de classe nem valores. E isso nunca aconteceu no mundo em época nenhuma. Nem existe a possibilidade de acontecer. Nem é a proposta de governo nenhum, muito menos no Brasil. Mas os ditadores, usando o falso inimigo imaginário para implantar seus governos ditatoriais, como aconteceu na Alemanha no nazismo, onde as promessas de livrar da humanidade o comunismo e as imoralidades ganhou a opinião pública, começando pelas melhores econômicas e depois conquistando os religiosos pelo uso da Bíblia, depois a classe dos cientistas e jornalistas. E quando o poder estava seguro, o nazismo pôde começar sua carnificina, começando pelos contrários ao governo, depois os judeus, depois os homossexuais, depois os negros, depois os índios, depois os idosos e depois os deficientes. Mas primeiro conquistou os corações pelos falsos moralismos, depois partiu para as monstruosidades em nome da família, de Deus e do patriotismo. Também vimos na Europa um ditador chamado Benito Mussolini fazer crescer na Europa o fascismo, que é um regime autoritário, onde se fundem religião, militares e política, num tipo de governo que tortura barbaramente e mata todos que contrariam suas decisões, sob o slogan Deus, Pátria, Família.
mas que os resultados são sempre um mar de sangue, conquistados pelos falsos moralismos. Aqui no Brasil, sobre os mesmos pretextos do combate ao inimigo imaginário, o comunismo, vivemos por 21 anos o regime mais sangrento e vergonhoso em termos de torturas e mortes, ao abater 434 jovens universitários e profissionais diversos e muitos desaparecimentos de pessoas que nunca foram identificadas. Uma mancha vergonhosa que jamais deveria se repetir na história, sequer ser lembrada, mas infelizmente por meio das mesmas estratégias, porém agora com muito mais forças pelas redes sociais e as fake news, foi introduzido ódio nos corações por meio de calúnias convincentes forjadas pelos meios tecnológicos. Voltaram a pedir a implantação do tipo de governo que sequer deveria ser lembrado. O que as pessoas não sabem é que o socialismo tem como base o combate às desigualdades sociais, garantindo a todos os cidadãos o direito à moradia, à saúde, à educação, tudo isso garantido pelo Estado. E o capitalismo diz que nada deve ser obrigação do Estado, e tudo deve ser privado, e as pessoas devem conquistar as coisas pelos seus méritos e esforços, ignorando aqueles que vêm a esse mundo sem as mínimas condições de se melhorarem em nada, por não ter condições de ascensão social. Esse regime capitalista favorece as classes ricas e marginalizam aquelas que se encontram sem as menores condições sociais de ascenderem no mercado, muitas vezes por não ter acesso à educação, à alimentação, à moradia ou à saúde, e são condenados a viverem como mendigos em meio a ricas castas sociais, como acontece nos Estados Unidos e outros países capitalistas. São os invisíveis sociais que as câmaras nunca os procuram. O capitalismo aceita a miséria desde que o mercado seja favorecido e nada atrapalhe seu crescimento, enquanto o socialismo combate fortemente a miséria e diz que todos os seres humanos precisam receber, ainda que minimamente, tratamentos dignos de sobrevivência e respeito. Em resumo, o foco geral do capitalismo é o investimento no mercado. É como se ele fosse um deus, e é ele que deve ditar todas as regras, enquanto o socialismo diz que nada pode sobrepor os interesses do ser humano e a qualidade mínima de vida e a dignidade a todos, e nada que retire a humanidade deva ser aceita como prática política, por mais tentadoras que sejam suas ofertas.